Oi pessoal, tudo bem? Você já viu aí no título do vídeo que o assunto hoje é intercessão. Muita gente não consegue se identificar com a intercessão porque vê somente uma pequena parte do que é intercessão. Geralmente nas igrejas, nos seminários, as pessoas elas falam muito sobre a intercessão, que envolve batalha espiritual, que envolve expulsão de demônios, e muita gente acaba não se identificando com essa parte. Mas nesse vídeo eu quero ampliar a sua visão sobre intercessão. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o poder da intercessão, como interceder pelo seu próximo. Eu acredito que depois desse vídeo você vai se identificar com a intercessão e vai sim se tornar uma pessoa intercessora. Mas antes de entrar no conteúdo do vídeo, já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Esse vídeo vai te abençoar. Se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo em inscrever-se, assim você vai fazer parte da nossa família e também não vai perder nenhum vídeo novo no canal. Então faça isso agora, se inscreve no canal e assim você não vai perder mais nada do que acontece aqui no canal. Bom, como tem muito conteúdo para se falar sobre intercessão, tem muita coisa boa para se falar sobre intercessão, eu separei 10 perguntas para responder sobre esse assunto. Várias perguntas eu peguei dos próprios inscritos aqui do canal. Muita gente deixou nos outros vídeos perguntas sobre intercessão. Então eu separei 10 perguntas e é super importante que você me assista até o final, porque assim você vai compreender realmente o assunto de intercessão. Eu sei que é muita pergunta, mas vai valer muito a pena. A primeira pergunta que eu separei sobre intercessão já vai te dar uma noção da importância da intercessão. Bom, a primeira pergunta é: qual é o poder da intercessão? Veja, pessoal, muita gente se questiona, se pergunta qual é o poder da intercessão, porque pensa assim: mas o que vai adiantar eu orar por aquela pessoa que não quer? Ela não tem o livre-arbítrio? Aí a pessoa não sabe se compensa ou não, se vai valer alguma coisa, se tem diferença na vida daquela pessoa. A intercessão, porque a pessoa não tem que escolher, a pessoa não tem poder de escolha, ela não tem também que fazer a sua parte. Uma coisa que você precisa compreender e entender é fundamental que você compreenda o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem poder de transformar a nossa vida. O Espírito Santo ele tem o poder de nos convencer do pecado. E esse convencimento do Espírito Santo também é de mudar a nossa vontade, mudar o nosso querer. Então, mesmo que a pessoa diga que nunca vai ser crente, mesmo que a pessoa não queira, mesmo que a pessoa não esteja dentro de um buraco, ela não consiga ver o tanto de pecado que está cegando ela, mesmo assim, o Espírito Santo tem o poder de transformar a vida dessa pessoa e mudar o querer dessa pessoa. Todos nós passamos pelo convencimento do Espírito Santo. Todos nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo que Jesus é o Senhor, que nós devemos andar em santidade, convencido que o pecado que está no nosso coração precisa sair. Sabe, tem muita gente que tem incredulidade na intercessão e também incredulidade no poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Por causa do julgamento que as pessoas fazem umas das outras. Esse julgamento e esse pensamento de que a pessoa tem que decidir por si só, que a pessoa tem que se esforçar para mudar de vida, está completamente errado. Nós não andamos em santidade e aceitamos Jesus porque simplesmente quis. Eu me esforcei, eu decidi, eu fui lá e aceitei Jesus, eu decidi andar em santidade. Não, você e eu, nós passamos pelo convencimento do Espírito Santo. Não é porque você é bom, que você tem um coração mais bondoso, que você é decidido, que você é forte, que você é especial, que você foi lá e aceitou Jesus e quis viver uma vida de santidade. Não, você também recebeu o trabalhar do Espírito Santo. Mesmo que você não tenha notado, ele convenceu você para que você aceitasse Jesus e vivesse uma vida de santidade. A Bíblia diz assim que nós não reconheceríamos Jesus como nosso Senhor se não fosse pelo Espírito Santo. Então, se você olhar para aquela pessoa que está próximo de você e você achar que ela não muda porque não quer, está errado. Ela precisa também ser convencida pelo Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo tem que trabalhar até que ela se convença do pecado, até que ela se arrependa, até que ela veja a incredulidade que está no coração dela. Esses julgamentos que nós acabamos fazendo das pessoas nos deixam incrédulos, achando que Deus não tem o poder de mudar o coração daquela pessoa, achando
achando que nós, por algum mérito, esforço próprio, conseguimos andar em santidade e conseguimos aceitar Jesus como Senhor simplesmente porque nós decidimos. Sim, você decidiu aceitar Jesus, você sim decidiu andar em santidade, mas foi porque o Espírito Santo te convenceu, mudou a sua vontade. Você já conseguiu entender, então, coisas que nos impedem de crer na intercessão, crer no poder do Espírito Santo. Agora vamos compreender o que é intercessão. Intercessão é a transformação de uma pessoa através da sua fé. Quando você intercede por uma pessoa, é como se você estivesse crendo no lugar dela. Quando você está intercedendo por alguém, através da sua fé, Deus muda o coração da pessoa que você está orando, muda a circunstância, abre os olhos dela para que ela enxergue Deus como Senhor, para que ela enxergue o caminho que ela deve andar. Então, o poder da intercessão está na transformação de vida. Então veja, pessoal, como é poderosa a intercessão, como tem poder a intercessão. Quando você ora, você pode, através da sua fé, alguém pode ser transformado, alguém pode mudar de vida, pode haver uma libertação na vida daquela pessoa. A intercessão, ela está muito ligada também à medida da nossa fé. Quanto mais nós oramos e cremos, mais a vida da pessoa que nós estamos intercedendo é transformada. Continuando o assunto de intercessão, a próxima pergunta é: todo cristão deve ser intercessor? E eu afirmo com toda certeza que sim, todo cristão deve ser intercessor. E eu afirmo isso para vocês me baseando em quê? Me baseando no amor. Se você ama o seu próximo, o seu coração então se compadece do sofrimento do seu próximo. Não tem como você dizer que ama o seu próximo e ver ele em uma situação onde ele está preso pelo pecado, onde ele está sofrendo, onde ele está incrédulo e você não se compadecer disso. Quando você ama, você se compadece. Então, se você está vendo a pessoa naquela prisão do pecado, o seu coração vai querer interceder, vai querer orar para Deus transformar a vida daquela pessoa, assim como Ele transformou a sua. Então, se você não sente vontade de interceder por ninguém, se você não gosta de interceder por ninguém, eu sinto te dizer que você precisa de um alinhamento. O seu coração precisa ser alinhado. Você precisa se edificar no amor. Se você ama, o seu coração é livre para se importar com a pessoa e se compadecer do sofrimento dela. E a terceira pergunta é sobre intercessão. É um dom espiritual ou um chamado? Bom, se você nos acompanha já faz um tempinho, você já sabe quais são os dons espirituais. Mas se você é novo convertido, se você ainda não sabe, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, tem a descrição de todos os dons espirituais. E intercessão não é um dom espiritual, e sim um chamado. Muitas pessoas têm um chamado de interceder por vidas. Tem uma pessoa na Bíblia que teve um ministério bem claro de intercessão, que foi Moisés. Se você for reparar tudo que Deus fez em Moisés, através de Moisés, todas as vezes que Moisés intercedeu e orou pelo povo, você vai conseguir identificar um ministério de intercessão. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de orar pelas pessoas, que arde dentro do seu coração aquela vontade, você se alegra em orar pelas pessoas, provavelmente você tem um ministério de intercessão. As próximas perguntas que eu vou responder sobre intercessão vai estar relacionada à oração. Então, se você tem dúvida nessa área, preste atenção que eu vou te dar uma orientação bem clara de como interceder pelo seu próximo. A próxima pergunta é: qual é a diferença entre a oração de intercessão almática para a oração de intercessão no Espírito? Veja só, a oração de intercessão almática, ela está baseada no medo, na preocupação, na dó. Já a oração de intercessão no Espírito, ela já está baseada na fé, na certeza de que Deus pode transformar a vida daquela pessoa e transformar as circunstâncias na qual ela se encontra. Então, quando você crê, o Espírito Santo ele te dá o discernimento de como você deve orar por aquela pessoa. Eu já tive várias experiências nesse sentido. E recentemente eu tive essa experiência do Espírito Santo me dirigir na oração de intercessão. Esses dias a minha igreja estava pedindo oração pela uma pessoa que precisava ser curada. E eu me compadeci dessa pessoa e fui orar por ela. E quando eu comecei a orar por ela, eu senti no meu coração que eu não deveria mais orar pela cura dessa pessoa, e sim pelos familiares, pelos amigos, para que essas pessoas suportassem a dor do luto, para que elas fossem confortadas pelo Espírito Santo. E eu decidi então seguir o que eu estava sentindo e comecei a orar para que Deus consolasse a família e preparasse o coração dos familiares.
e depois de uns dias essa pessoa foi morar com o pai, e eu percebi assim como é importante você orar baseado na fé, porque quando você está orando pela pessoa com medo, preocupado do que vai acontecer com ela, com dó, você não consegue orar de uma forma correta. Você vai orar baseado naquilo que você vê, que você acha que é bom para a pessoa, mas quando você está orando no Espírito, o Espírito Santo ele sabe qual é a necessidade daquela pessoa e ele te dá essa instrução de como orar. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho que você vai conseguir compreender o que eu estou querendo dizer. Sabe aquela passagem onde Jesus anuncia a traição de Pedro? Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, o diabo quer te estrandar assim como o trigo, mas eu intercedi por você para que não desfalecesse a sua fé. Ou seja, Jesus não orou pedindo para Deus livrar Pedro das mãos do diabo. É o que nós faremos de primeiro impulso. Mas Jesus fez o que? Ele orou para que não desfalecesse a fé de Pedro, para que Pedro não perdesse a fé. Então, é de extrema importância que você tenha uma vida de edificação, para que você ore pelas pessoas no Espírito, para você saber como realmente orar por alguém, qual é o direcionamento que o Espírito Santo quer dar para orar por essa pessoa. A quinta pergunta também está relacionada à oração. A quinta pergunta é: quais tipos de oração de intercessão que podemos fazer? Essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta que eu acho que vai te dar uma direção de como orar mesmo por alguém. Bom, eu separo a oração de intercessão em 3. Oração de intercessão de convencimento, oração de mudança de circunstância e oração de batalha espiritual. Bom, a oração de intercessão de convencimento é aquela que você faz para o Espírito Santo mudar o coração da pessoa, mudar a vontade da pessoa, trazer o arrependimento sobre ela, fazer ela reconhecer que Jesus é o Senhor, fazer ela ver quais são os pecados que estão dentro do coração dela que precisa sair. Então, quando você faz uma oração de convencimento, vai ser uma oração onde o Espírito Santo vai trabalhando no coração dela e mostrando qual é o caminho que essa pessoa deve seguir, mostrando para a pessoa que Jesus é o Senhor, mostrando quais coisas ela precisa tirar do coração. Agora, a oração de mudança de circunstância é aquela que você pede para Deus mudar a circunstância na qual a pessoa se encontra, restaurar as áreas da vida dela. São orações que você vai fazer para Deus mudar a situação em volta dessa pessoa. Agora, a intercessão de batalha espiritual vai ser aquela que vai envolver expulsão de demônio. Geralmente você vê também esse tipo de oração de intercessão também durante os cultos. Essa oração de batalha espiritual geralmente é um pouco mais conhecida pelas pessoas. Nós estamos pensando em gravar um vídeo aqui no canal sobre batalha espiritual e abordar também esse ponto da intercessão de batalha espiritual. Se você tem um desejo de saber um pouco mais sobre isso e aprofundar sobre isso, deixa aqui nos comentários, dependendo do que o pessoal responder, a gente grava logo um vídeo sobre batalha espiritual e nós abordamos um pouco mais profundo a intercessão de batalha espiritual. Bom, mas eu quero aconselhar vocês a fazerem orações de intercessão de convencimento. Por quê? Quando você pede para o Espírito Santo mudar o coração daquela pessoa, convencendo ela do pecado, ela vai buscar viver uma vida de santidade e fé. E a Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o que a Bíblia quer dizer com isso? Nós resistimos ao diabo quando nós estamos andando por fé e santidade. Então, quando você pede para Deus mudar o coração daquela pessoa, ela automaticamente vai resistir ao diabo porque ela vai estar andando por fé e santidade. Tem momentos onde você vai ter que orar pelas pessoas, também pela circunstância, para Deus restaurar a circunstância da vida dela, restaurar as áreas da vida dela. Mas se você começar orando pelo convencimento da pessoa, a própria fé dela faz com que as circunstâncias acabem mudando, as áreas da vida dela acabem sendo restauradas. Mas lembrando de uma coisa muito importante, o Espírito Santo é quem vai te dar a direção correta de como orar. Às vezes você vai ter que orar pelo convencimento, às vezes você vai ter que orar pela mudança de circunstância e às vezes você vai ter que mandar um demônio embora fazendo oração de batalha espiritual. Então, pessoal, sempre conte com a ajuda do Espírito Santo. Ele que vai te dar a melhor forma de como orar por uma pessoa, ele vai te dar o discernimento do que aquela pessoa realmente precisa. Mas uma coisa importante que você precisa saber da oração é que quando você começar a interceder por alguém, provavelmente essa pessoa vai ficar pior do que ela já está.
Porque quando você começar a orar para Deus mudar o coração dela, ela vai começar a ser incomodada. Deus vai mexer nas circunstâncias, vai mexer no coração dela e ela pode ficar pior porque ela está incomodada. Deus está fazendo algo no coração dela. Então, quando você está incomodado, com fome, cansado, você fica irritado. Da mesma forma acontece quando uma pessoa está sendo transformada por Deus. Tem muitos casos de pessoas que começam a interceder por vidas e param porque vê que a pessoa ficou pior. Nossa, mas ela ficou mais agressiva, ela ficou mais irritada, ela ficou mais maldosa, ela ficou ainda mais presa pelo pecado, mas na verdade é o processo de transformação que Deus está fazendo na vida dela. Então, se você está intercedendo por alguém e essa pessoa ficou pior, não desanima, porque é Deus trabalhando no coração dela, ela está ficando incomodada e logo, logo ela vai ser convencida pelo Espírito Santo para a mudança de vida. A próxima pergunta é: como orar por uma pessoa crente e uma pessoa não crente? Olha, é uma diferença muito pequena. Se você está precisando orar por uma pessoa crente e não crente, é porque as duas estão incrédulas, não é mesmo? Mas quando você for orar por uma pessoa não crente, claro que você vai orar de uma forma diferente. Você vai orar pedindo para o Espírito Santo convencê-la do pecado, do arrependimento e convencer que Jesus é o Senhor. Para que Deus mude o coração dela, para ela conseguir enxergar que Jesus tem uma vida transformada para ela, uma vida de transformação para ela. Agora, quando você for orar com uma pessoa crente, você já vai orar pedindo para o Espírito Santo tirar a incredulidade que está no coração dela, mostrar para ela os pecados que estão dentro do coração dela, que impede ela de ver Deus, ver que Deus pode transformar a circunstância na qual ela se encontra, que Deus pode fazer aquilo que ela precisa. Então, quando você for interceder por não crente, você vai orar para o arrependimento e convencimento de quem é Jesus. Quando você for orar para uma pessoa crente, você vai orar para que ela creia no poder de Jesus. Bom, gente, nós estamos na nossa 7ª pergunta. E a 7ª pergunta é: posso fazer propósito de intercessão? Quando você faz um jejum, o jejum vai transformar você. Você não faz o jejum para mudar Deus e nem convencê-lo de fazer algo para você. O jejum é uma ferramenta de edificação. Toda vez que nós jejuamos, o jejum faz com que o pecado da incredulidade que está dentro do nosso coração saia para fora. É por isso que o jejum gera fé, porque o pecado fica exposto e você tira esse pecado através da oração. Então, se você for jejuar por alguém, saiba que esse jejum vai fazer com que você tenha fé no lugar daquela pessoa. O jejum vai te gerar fé para que você tenha fé no lugar daquela pessoa. Então, como eu disse no começo do vídeo, que a intercessão é a transformação de uma pessoa através da sua fé, o jejum vai te ajudar nisso, a você ter fé para conseguir crer no lugar daquela pessoa. Então, o jejum é uma ótima opção sim para você que está com dificuldade de crer, de conseguir ver que Deus pode operar na vida daquela pessoa. Eu recomendo você jejuar se você se encontra com um pouco de dificuldade na hora de crer na transformação que Deus pode fazer na vida da pessoa que você está intercedendo. A 8ª pergunta é: qual é o papel da família na intercessão? A Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E algumas pessoas acham assim: eu comecei a crer em Jesus, eu mudei de comportamento e isso vai fazer com que minha família inteira se converta. Olha, gente, não é só isso. O fato de você crer e mudar comportamento vai sim fazer as pessoas olharem para você de uma forma diferente. Mas quando você interceder pela sua família, isso vai ter o poder de transformar o coração dessas pessoas. Então é fundamental os pais, os filhos, os cônjuges orar um pelos outros. Então, quando você for orar pela sua família, através da sua fé, vai haver uma transformação nos seus familiares. Então, nós devemos ser os primeiros a orar pela nossa família, os primeiros a interceder por nossos familiares, porque como nós cremos em Jesus, a nossa fé vai fazer com que a nossa família também seja salva e transformada por Deus. A nossa 9ª pergunta é: existe um preço por interceder por alguém? Lá no livro de Gálatas diz mais ou menos assim: se você vê alguém cometendo um delito, um pecado, vá lá com o espírito de mansidão e adverta aquela pessoa. Mas olhe para você também para que você não caia. Então, o fato de nós orarmos por alguém, dar uma palavra de ânimo, pregar o evangelho, nos deixa expostos no mundo espiritual a ataques de demônio. Claro que o diabo não quer que você seja um instrumento de transformação na vida de ninguém. Então, o diabo ele vai querer atacar a sua vida. Mas uma coisa importante é que você esteja vigilante nas áreas da sua vida. É fundamental que você tenha uma vida constante de oração, porque quando você tem uma vida constante de oração, você está vigiando as áreas da sua vida.
Você precisa, na sua oração, sempre estar orando pelas áreas da sua vida e olhando para aquelas áreas que você tem dificuldade, que você ainda não venceu, e investir tempo nessas áreas para que haja transformação nessas áreas. O diabo ele vai atacar áreas da sua vida que você ainda não foi transformado. Se você recebeu algum ataque por orar por alguém, significa que essa área que você recebeu ataque precisa de transformação. O diabo só vai lançar seta onde nós não cremos, porque resistir ao diabo ele fugirá de vós. Onde eu tenho fé ele não vai atacar, porque eu já tenho fé. A minha fé é o escudo. Então se o diabo atacou alguma área da sua vida, você precisa olhar para essa área e se edificar ainda mais. Então, mesmo que você ainda não tenha vencido todas as áreas da sua vida, tem coisa para ser transformado, se você é uma pessoa que gosta de interceder por alguém, que você tem esse chamado, você sempre tem que estar se edificando, tirando a contaminação do coração, edificando a sua fé, para que a sua fé seja um escudo. Esse assunto sobre retaliação, a gente vai poder abordar um pouco mais no vídeo de batalha espiritual, que aí dá para explicar de uma forma bem ampla para você compreender. Mas o que você pode entender de começo é, a fé é o seu escudo. Se você está orando, se edificando dia após dia, a sua fé vai te proteger dos ataques do diabo. Só que lembrando, pessoal, que o diabo ele só faz aquilo que Deus permite e ele só ataca até onde Deus permite. Então você não precisa ter medo do diabo. Você precisa só crer que Deus vai te livrar de todas as coisas. Se ele não te livrou, use essa oportunidade para se edificar na área que o diabo tem atacado você. Então, não fique com medo do diabo, medo do que vai acontecer. Trabalhe na sua fé, que a sua fé vai te proteger dos ataques do diabo. Enfim, chegamos à nossa 10ª pergunta. E a última pergunta é: como eu sei que estou preparado para interceder? Se você é constante na sua vida de oração, mesmo diante das lutas, das provações, dos problemas, isso significa que você pode sim interceder por alguém, porque essas coisas não te param. Que mesmo você tendo essas lutas, você está orando. Então, dia após dia, você está sendo transformado, você está edificando a sua fé. Então, você pode sim interceder por alguém. Aí você pode me perguntar assim: mas e aquelas pessoas que não são tão constantes assim na vida de oração? Então ela não pode interceder por alguém? Olha, se você não consegue ser uma pessoa constante na sua vida de oração, é você que está precisando de intercessão, porque tem muita coisa no seu coração que está te impedindo de se relacionar com Deus e ser constante na sua vida de oração. Então, se você não consegue ser constante, como que você vai ter fé para crer no lugar de outra pessoa? Você precisa, dia após dia, orar, se edificar a sua fé, ser transformado, porque dia após dia você precisa orar, ser transformado, edificar a sua fé. Primeiro Deus faz em você, depois através de você. Então sim, você precisa ter uma vida constante de oração. Se você ainda não tem uma vida constante de oração, se edifique para ter essa vida constante de oração, para que você seja uma pessoa intercessora. Mas assim, né, gente? Tem pessoas que elas mantêm uma vida de oração, ela tem várias coisas ainda para vencer, mas ela mantém essa vida de oração. Mas ela sente que não tem tanta fé, ela não sabe se ela tem uma fé que vai operar para transformar a vida de alguém. Mas veja só, você não precisa ter a maior fé do mundo para poder orar por alguém, para poder interceder por alguém. Tem um exemplo na Bíblia que meu pastor dá de vez em quando e é excepcional. Sabe aquela passagem onde Pedro é preso por Herodes e os cristãos, os apóstolos, eles estão intercedendo por Pedro, para Deus livrar Pedro da prisão, porque a igreja precisava de Pedro, e eles estavam orando, e Deus manda um anjo na prisão e liberta Pedro, e Pedro vai até a casa onde os discípulos estavam orando. Quando Pedro chega lá, a serva anuncia que Pedro está lá fora e os discípulos não acreditam. Acham que a mulher está louca. Imagina, Pedro, o que Pedro está fazendo ali fora? Entendeu? Nem eles estavam crendo totalmente que Deus poderia livrar Pedro da prisão. Mas mesmo assim, mesmo não crendo totalmente, não tendo uma fé enorme, Deus operou na vida de Pedro e livrou Pedro da prisão e da morte. Então, você não precisa ter a maior fé do mundo. Você só precisa, dia após dia, estar orando, edificando a sua fé, sendo transformado, para que você consiga crer no poder de Deus. A Bíblia diz assim que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que era um justo? O que é um justo? É você estar com Cristo, crendo em Cristo. Então,
Se você está crendo em Cristo, a sua oração tem muito poder sobre a vida de alguém. Então, pessoal, espero que você tenha entendido a intercessão, que o seu coração tenha se aberto para a intercessão, que você tenha gostado desse vídeo, e eu espero que a partir de hoje, você que não é uma pessoa intercessora, se torne uma pessoa intercessora. E quando você for interceder por vidas, lembra-te de mim, hein? Coloca meu nome aí nas suas orações. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, te ajudado. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para abençoá-los também. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!